A semana é marcada pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, data lembrada em 18 de maio, amanhã. E a gente conversa agora sobre esse assunto com a promotora da Infância e Juventude em Feira de Santana, doutora Edelzuíte Freitas. Doutora, muito bom tê-la aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade de vir falar com a gente aqui no nosso programa. E hoje a gente começa falando sobre a importância de fato desse dia, né? A gente tem, claro, uma luta diária, mas a gente tem alguns dias icônicos para fazer luz sobre problemas da nossa sociedade, problemas muito, infelizmente, muito vivos ainda. Eu acho que, de fato, a gente coloca mais luz sobre esses problemas. Qual a importância desta data, na opinião da senhora, e o que é que se busca se conscientizar nesse momento? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia especial, senhores ouvintes dessa conceituada emissora de rádio, que leva sempre a mensagem ao povo feirense do despertar, do olhar e de viver também a problemática vivenciada por nossa sociedade, em especial no campo da infância e juventude. Esse dia 18 de maio é um dia que foi instituído por lei nacionalmente como dia de enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil, relembrando um caso ocorrido envolvendo uma criança em Vitória do Espírito Santo, onde ela foi sequestrada, violentada, morta por pessoas conceituadas da sociedade capixaba, e este crime marcou muito o país como um todo. Portanto, não tão somente relembrar o 18 de maio, como você próprio disse, o senhor próprio disse, em verdade, essa problemática é diária. Mas relembrar nesta data significa dizer que a sociedade tem um compromisso cotidiano no enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil. É muito comum as pessoas se apontarem como um dever apenas das autoridades públicas, mas não. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê no seu artigo 4º que é dever da sociedade, é dever da família, é dever do poder público zelar pelos direitos assegurados à criança e adolescente. E esse direito a ser cidadã, ao direito de não ter violada a sua intimidade, o seu ser, isso faz parte de um compromisso que a sociedade deve assumir. Bom, doutora, quando a gente fala de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, qual o cenário que a gente tem hoje aqui em Feira de Santana, tanto em relação a casos registrados, né, as situações que são encontradas, como também o próprio combate, né, no fato de evitar que casos como esse aconteçam. Qual o cenário atual da cidade em relação a isso? Pós-pandemia, o cenário se agravou por conta do recolhimento, do enclausuramento. E a violência sexual infanto-juvenil, houve um aumento considerável, em especial no núcleo familiar ou no núcleo de convivência próximo da família, por conta deste isolamento. Como também, em razão da ausência das crianças nas salas de aula, que é um sinal muito importante, onde por muitas vezes a origem da violência sexual é detectada pelos professores, né, pelo setor da educação. Este quadro efetivamente não se levou ao conhecimento das autoridades públicas. Então, posteriormente à pandemia, os reflexos foram sentidos, em especial no retorno às aulas, com crianças apáticas, com crianças com sinais nítidos em suas expressões que sofreram uma violência desta espécie. E quando se diz o que é que se tem feito? O município de Feira de Santana, nós temos uma comissão de enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil, intensificou as ações no mês de maio. E gostaria até de, neste espaço, de elogiar, de agradecer a toda a sociedade feirense que se uniu ao poder público em uma ação articulada
E as comunidades, CRAs, Polícia Rodoviária Federal, como também diversos outros órgãos, Defensoria Pública, Ministério Público, Judiciário, assumiram essa articulação para as ações no dia 18 de maio. Também estamos com estandes no Shopping Boulevard. Então, é a sociedade demonstrando o seu compromisso. E nessas ações ocorreram principalmente nos bairros, envolvendo famílias, envolvendo escolas, onde se inicia também o ponto de partida, e aí também a Secretaria de Saúde, onde também com seus agentes de saúde, chegando até as famílias, perceberam e existindo sinais, tiveram a coragem, né, desse encorajamento à família de poder noticiar. Além, sobretudo, de ações educativas. Muito mais que repreender, é educar o povo para que efetivamente essas situações não ocorram. Bom, doutora, a sociedade brasileira construiu lá nos anos 2000, né, a maior política pública específica dessa temática, que é o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil. Como é que a senhora analisa esse plano? Os eixos desse plano estão dispostos de forma integradora, na opinião da senhora? O que a senhora entende desse plano nacional? Olha, Feira de Santana também construiu o plano municipal. Também. E também com o advento da lei da escuta especializada, a Feira de Santana já foi implantada, foi a pioneira no estado da Bahia a implantar a escuta especializada, e há uma fomentação desses profissionais e uma fomentação também da articulação e efetivação daquilo que realmente a lei disciplina. Dentre esses eixos, está a questão do fluxo de atendimento. E nesse fluxo de atendimento, ele vem sendo aprimorado. O secretário Antônio Carlos Borges Júnior, ele participou em reunião conosco na Promotoria de Justiça e vem se empenhando em conhecendo, inclusive, ações de outros estados envolvendo o fluxo e também buscando fortalecer os eixos já criados para o enfrentamento dessa problemática. Bom, eu acredito que no caso de violência sexual contra crianças, assim como acontece com a violência doméstica também, haja um desafio grande, né, doutora, da denúncia chegar de fato. Muitas vezes essa denúncia vai chegar até anos depois, quando as feridas estão mais abertas e em maior quantidade, infelizmente, feridas emocionais, eu digo. Qual é hoje o grande desafio em relação a responsabilizar de fato os autores desses crimes? O grande desafio é justamente envolver a comunidade no apoio, nas denúncias, no levar ao conhecimento das autoridades. Em especial, nós temos, como o senhor mesmo falou, a violência intrafamiliar. E essa é muito ocultada. Porém, as crianças, as vítimas, os adolescentes, no meio social, a exemplo da escola, ao exemplo de um atendimento na área de saúde, há sinalizações. E a rede de educação tem sido muito fortalecida em olhar, em enxergar, em perceber esses sinais que as crianças e adolescentes vítimas apresentam de suposta violência sexual. Infelizmente, nós temos ainda algumas situações levadas ao serviço Disque 100 ou 180, desvirtuadas do seu papel, por conta de situações familiares, em especial quando há a ruptura de uma convivência familiar, matrimonial ou de uma convivência estável, e por vezes usam esses instrumentos para, já que garante o anonimato, para aproveitar e fazer denúncias mentirosas, né, falaciosas. Mas a sociedade tem que estar, em especial, consciente de que, havendo sinais, havendo evidências, é dever. Porém, o desviar este dever para um outro foco, isso gera um prejuízo imenso, até mesmo porque aqui em Feira de Santana, por exemplo, nós temos um núcleo
DERCA, que é um núcleo que funciona na própria delegacia para adolescente infrator, já que nós não temos delegacia especializada, que tem uma demanda expressiva. E os agentes que são preparados, que são capacitados para investigar demandas de natureza de ordem sexual, por vezes ficam frustrados, né, em estar desenvolvendo o seu papel em uma denúncia que tão somente foi alvo de uma satisfação pessoal de alguém insatisfeito pela sua condição pessoal. Pois é, eu queria encerrar esse papo, doutora, falando justamente do caminho que deve ser trilhado por quem até esteja ouvindo a gente agora. A gente muitas vezes tem situações como essa, e não gostaríamos que existisse isso, mas existe. A gente está falando para muitas pessoas que estão passando até por isso também, né, que estão ouvindo a gente e que muitas vezes se tocam de que precisam fazer a denúncia, de que precisam de fato dar um fim a essa situação. Qual o caminho que essas pessoas devem fazer em relação à denúncia e a estendendo um pouco a pergunta, qual o papel do Ministério Público nesse processo? Como que o Ministério Público atua também com esses casos? Primeiro passo seria comunicar à autoridade policial. Há também como porta de entrada o Conselho Tutelar, em especial quando envolve fato intrafamiliar. Mas o meio de investigar é a autoridade policial, que tem poderes, né, decorrentes de lei para tanto. Aí há uma interlocução da polícia com o Conselho Tutelar, Ministério Público e Judiciário. No caso específico da infância e juventude, em sendo criança ou adolescente vítima de violência sexual, e se o autor desta violência for um parente, se o autor dessa violência for o próprio pai ou a própria mãe, no âmbito da infância e juventude, nós ingressamos com ação de destituição do poder familiar para que esse agressor, pai ou mãe, eles efetivamente tenham destituído todos os direitos decorrentes do poder familiar, dentre eles o direito à convivência familiar, à guarda. Por vezes, nós aplicamos medida protetiva de acolhimento institucional em unidades apropriadas, que são instituições que acolhem, que é a medida protetiva de acolhimento, até buscar uma reinserção na família natural ou extensa, ou crianças e adolescentes são colocados à disposição para adoção. No caso de adolescente autor de ato infracional, deste ato infracional, ele é representado, pode ter sua privação de liberdade em uma das casas, e também pode ser aplicada medida protetiva de acompanhamento temporário, né, psicológico, tanto ao agressor, quanto ao adolescente, quanto à criança ou vítima adolescente. No que diz respeito à responsabilidade criminal, em sendo o autor da violência adulto, penalmente imputável, ele responde a um processo criminal. Bom, nosso repórter Emílio Nascimento também tem um questionamento a fazer, senhora. Mas uma pergunta muito voltada para as ações. A gente acompanhou, doutora. Primeiro, bom dia, né? Prazer em reencontrá-la. E a gente acompanhou toda aquela discussão naquela época do centro de abastecimento de Feira de Santana. A gente sabe de que hoje, depois da construção do novo shopping, houve mudanças de comportamento em algumas diretrizes também que tem que ser seguidas. Porém, né, a gente sabe de que também existe o ciclo vicioso. Qual é a situação hoje que se tem? No que andou, na verdade, de toda aquela problemática relacionada à questão da prostituição infantil, exploração sexual de menores lá no centro de abastecimento? Infelizmente, o centro de abastecimento hoje tem uma situação também muito própria que é vivenciada no país todo, da questão do tráfico de substância entorpecente. Então há um liame, né? Há uma ligação entre a exploração sexual infanto-juvenil e as facções criminosas, né, ligadas ao tráfico de substância entorpecente. Então a polícia civil tem intensificado, porque são situações muito próximas, tem intensificado campanas, tem intensificado as investigações no que diz respeito a essa problemática. Mas Feira de Santana, ela conta, né, necessita de uma delegacia especializada. Já estivemos há muitos anos atrás, junto a secretário de Segurança Pública, clamando
por uma delegacia especializada em Feira. Nosso pleito não foi atendido, porém foi criado um núcleo de repressão a crimes contra criança e adolescente. Mas no atual cenário, né, vivenciado pela cidade, eu creio que a população como um todo deve se mobilizar, né, junto com as autoridades constituídas para a criação de uma delegacia especializada, por conta de que a especialização gera uma maior capacitação e uma maior quantidade de equipamento humano, né, e equipamento de investigações para um foco, que é a questão da exploração sexual infanto-juvenil. Mas durante estes 3 anos podemos até apontar que o maior índice ocorrido de violência sexual infanto-juvenil foi intrafamiliar por conta da pandemia. Então não é que o centro de abastecimento não é que deixou de acontecer. Acontece, e isso tem sido uma problemática enfrentada em especial pela Polícia Civil, mas a violência intrafamiliar, aquela que está no anonimato, ela em dados estatísticos está superando a questão da exploração sexual. Porque o enfrentamento não se fala tão somente à exploração sexual, mas à violência como um todo. E a violência intrafamiliar, ela, se podemos dizer, esse termo até chulo, ela foi campeã nos últimos procedimentos envolvendo violência sexual contra criança e adolescente. Pois é um assunto extremamente delicado, até a gente que está acostumada a fazer esse tipo de entrevista, a trazer assuntos, até noticiar casos como esses. Toda vez que a gente toca no assunto, né, não faz nem bem pra gente falar, mas é necessário falar, porque infelizmente acontece e a gente precisa fazer luz sobre esse problema e mostrar que o Ministério Público está aí, que a Polícia Civil está aí para investigar, Polícia Militar no caso, né, de flagrantes e tudo mais, e a gente sabe da necessidade da denúncia. Doutora Ideusuíte Freitas, promotora da Infância e Juventude em Feira de Santana, eu quero agradecer muito a presença da senhora aqui, a disponibilidade de sempre conosco e desejar sucesso, né, nesta política de enfrentamento, de fato, direta da exploração sexual e abuso de crianças e adolescentes. Como eu disse, é um assunto delicado, é uma ferida aberta na sociedade sempre, mas que bom que a gente tem ferramentas para, de pouco a pouco, ir sanando essas feridas, e é o que a gente espera que, com o passar do tempo, vá acontecendo, né? Que seja cada vez menos normalizado e cada vez menos casos também aconteçam como fruto de todo esse enfrentamento que é feito. Eu que agradeço, e aí fazendo considerações o início da fala de Dr. Dilson Barbosa, no que diz respeito às emissoras de rádio. É de maior alcance, até mesmo porque há um hábito que foi constituído já há muitos anos de se ouvir o rádio. Então hoje, se a gente adentra o nosso veículo para fazer um percurso ao trabalho, em qualquer lugar, nós temos o hábito de ouvir as rádios, é o maior alcance, muito mais do que as redes sociais e muito mais do que a TV. Então eu parabenizo a essa conceituada mais uma vez emissora de rádio, e gostaria também de dizer que o Ministério Público tem que estar onde o povo está, e até mesmo abrindo mão de qualquer liturgia para o atendimento, por conta de que a informação é importante, e a casa, o Ministério Público, é sede do povo. Muito obrigada a todos e um bom dia.